A biodiversidade brasileira vive uma crise provocada pela própria população. O problema afeta os 6 biomas do país. É um grito contra a extinção. A fauna e a flora pedem socorro. Destruição das florestas, expansão do agronegócio, o verde sendo tomado por concreto. Queimadas também são motivo de preocupação. Em setembro, em apenas um dia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou mais de 70 mil focos de incêndio. 36% dos casos foram no Pará. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana investiga os principais problemas que o homem provoca na natureza. É possível mudar esse cenário? O que dizem as leis? O que as pessoas estão fazendo para ajudar nesse combate em favor do verde? O bioma, considerado como berço das águas e das principais bacias do país, é o que mais preocupa cientistas e ambientalistas. Se o desmatamento do Cerrado continuar em ritmo acelerado, como é hoje, em 40 anos, o mundo verá a maior extinção de plantas da história. O que ainda precisamos perder para o Cerrado ser motivo de debate em todo o país? O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e líder em desmatamento. A destruição do bioma é 2 vezes maior que o índice de desmatamento da Amazônia. O levantamento é do Ministério do Meio Ambiente. O Cerrado perde quase 1 milhão de hectares de vegetação nativa por ano. É como se a gente acabasse com 1 milhão de campos de futebol, cheios de plantas, animais e de rica biodiversidade. O Cerrado está passando por realmente uma destruição do bioma, né, dando lugar à agricultura e pecuária também. Enfim, e logicamente quando se perde o habitat, se perde as espécies, né, que vivem ali. É uma área muito grande, isso tem um impacto muito forte, tanto na questão da água, na drenagem da água, nas áreas de recarga de aquífero, mas como na biodiversidade, os corredores de fauna e flora. Né? Então nós temos certamente as espécies do Cerrado hoje são das mais ameaçadas de extinção no Brasil. O problema se concentra na região conhecida como Nova Fronteira Agrícola, chamada de Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Como mais da metade do bioma já foi destruída, essas são as regiões que mais abrigam as áreas de vegetação nativa preservada. Se a gente não encontrar a equação adequada, nós vamos comprometer no médio e longo prazo não só a produção de alimentos, né, no Brasil e a economia brasileira, que está hoje muito fundada na produção de alimentos, mas também o clima, a questão da água, a biodiversidade. A cada 4 espécies de animais em extinção, uma vive no Cerrado. Isso quer dizer que 137 espécies de bichos correm o risco de desaparecer. Mas esse não é o único ponto. Estamos falando também de emissões de gases que causam o efeito estufa. Os impactos da destruição do Cerrado, o brasileiro tem sentido na pele. A falta de água, por exemplo. Tem que ter um investimento, como se chama, infraestrutura verde, ou seja, se faz uma agricultura, mas se preserve bem o que tem que se preservar, que é a reserva legal, as APPs fundamentais, porque o solo ele acaba erodindo e acaba assoreando os rios, acabando com nascentes, enfim. O que a gente está precisando é realmente pautar o Cerrado como contexto do desenvolvimento nacional. André coordenou pelo Ministério do Meio Ambiente o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia e conseguiu um bom resultado, a redução de 85% de destruição. Com o Cerrado, ele acredita ser possível obter os mesmos resultados. Quer saber como? Eu acho que é possível sim, tanto do ponto de vista de controle ambiental, ou seja, fortalecer os mecanismos de controle para a implementação do Código Florestal, por exemplo, que exige uma proteção mínima de 20% de reserva legal nas propriedades, das matas ciliares, das áreas de preservação permanente ao longo dos rios e nascentes. E o que dizem as leis sobre o Cerrado? Esse advogado explica que não existe legislação específica que proteja exclusivamente o bioma. A Lei 9605 de 98, ela protege todo o nosso bioma. É uma lei para a proteção do bioma. Então vai fauna, flora, cerrado, ou onde quer que seja, no sul, no norte, Amazonas. É uma lei rígida, é uma lei muito clara, é uma lei que estabelece regras para que
você explore com licenças. Então, se você vai ser um licenciado, tem uma série de regras e de previsões legais para que você alcance esse direito de exploração. Ao mesmo tempo que, a partir do momento que você é licenciado, a lei também acompanha na fiscalização. Para o advogado, um dos desafios para diminuir os impactos no cerrado é melhorar a fiscalização dos órgãos ambientais. Toda a área ciliar nossa, ela não é fiscalizada nem pelo cidadão e nem pelos órgãos fiscalizadores, porque o cidadão não consegue entrar lá para dentro do Cerrado Bravo, né? A não ser que tenha uma trilha que seja explorada por uma fazenda que use para você chegar até uma cachoeira, mas quem faz esse tipo de exploração é esse pessoal que recebe essa fiscalização. Quem não está na mídia, quem não está fazendo propaganda daquilo, a fiscalização é muito, muito fraca. Degradar uma área sem autorização é crime. As punições variam desde replantio até prisão, dependendo do nível de destruição. Agora, independente do que determinam as leis, cada brasileiro tem o dever de preservar o bioma. Ou melhor, cada cidadão que habita o planeta.